Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Canal Bad Draw na área, trazendo código, porque o que importa é código. Vocês têm que aprender a codificar, porque codificar é maneiro pra caramba. E a gente está aqui para aprender a botar código nesse site Wix, ok? E hoje a gente vai estar dando uma olhada, mas antes disso eu quero que você dê uma olhada aí em dois cursos que eu tenho, que são os dois primeiros links aqui do canal, né, na descrição do vídeo, dois links de cursos lá na Udemy que o amigão Bad Draw fez aí um compiladão lá para que você pudesse dar uma olhada, né, em alguns conhecimentos e ver que dá para aprender alguma coisa aí e sair desse zero aí de ser um cara que só sabe organizar coisas no Wix, tá? Também tem um curso lá no Facebook para você dar, um curso não, um grupo chamado Wix Code, não, um grupo chamado Corvid Wix Code Brasil. Porque chamava Wix Code, agora chama Corvid. Enfim, a gente vai se acertando, ok? Se você quiser também apoiar esse trabalho aí do canal Bad Draw no ar, você pode dar uma olhada aí, tem o link do meu Apoia-se, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que a gente faz para complementar, né, o banco de dados de membros do Wix. Vamos lá e dizer que você tem uma área de membros, tá? E quando você tem uma área de membros, o Wix te dá esse banco de dados aqui, que é o Members, tá? E dentro dele a gente tem o Private Members Data, né? E o Private Members Data não tem todos os dados que você pode querer. Por exemplo, vamos dizer que você queira botar aqui CNPJ, CPF, altura, cidade, bairro, estado, preferência de música, e você não tem como colocar isso aqui no Wix. Então a gente cria um banco de dados. Eu criei um banco de dados aqui, chamei ele de auxiliar de membros. Ele tem 3 registros, né? Tem 3 colunas, altura, peso e 2 registros, né? Ele tem a coluna altura, a coluna peso e a coluna membro. Repare que a coluna membro é uma coluna, né, do tipo referência, tá? Eu até escrevi errado aqui, eu botei membro, tá? Ela é do tipo referência e ela se refere ao banco de dados Private Members Data, ok? Então, cada registro que a gente faz desse aqui, a gente aponta para um registro de membros, ok? Então aqui a gente botou altura, peso, mas a gente poderia ter botado altura, peso, cidade, CNPJ, cor preferida, nome do cachorro, qualquer coisa. Enfim, porque esse banco de dados aqui está apontando para o nosso banco de dados de membros. Agora vamos dar uma olhada nisso na prática, como é que a gente faz para puxar esses dados. Aqui eu tenho um banco de dados auxiliar de membros, ok? E repare que eu criei aqui um dataset. Eu venho aqui em adicionar, bancos de dados, conjuntos de dados, e criei um dataset. Em configurações eu pedi para ele apontar não para o Private Members, mas eu apontei para o auxiliar de membros, ok? Tenho aqui 2 textos, tá? Um está ligado e o outro está desligado. Deixa eu desligar esse aqui também para a gente fazer tudo juntinho. Repare que o nome aqui, eu vou clicar aqui para conectar, conectei ele no auxiliar de membros. Perceba que do banco de dados, do dataset auxiliar de membros, que aponta para aquele banco de dados que a gente criou por último, né, o nosso banco de dados auxiliar, daqui de dentro, conexão, eu consigo enxergar o registro, tá vendo? Dentro do banco de dados Private Members Data, criado pelo Wix, eu consigo enxergar o registro. Por quê? Porque aqui dentro dessa coluna aqui, a gente não está guardando uma informação, a gente está guardando um registro, tá? A gente faz referência a um registro inteiro. Então a gente tem aqui o c.vitorcosta@yahoo, né, que é como aparece um registro inteiro, né? E se a gente olhar aqui na Private Members Data, esse c.vitorcosta@yahoo é a referência a todo esse registro aqui, ó, essa linha aqui, ok? Até lá no final. Tudo aquilo está gravado em uma coluna só. Então, quando eu venho para puxar aqui, eu posso, ao invés de pegar o banco de dados que esse aqui aponta, eu posso vir dentro do registro que é apontado no outro banco de dados. No caso aqui, a gente vai pegar o name, ok? E no caso da altura, eu vou pegar do próprio banco de dados mesmo. Então perceba que a gente está usando 2 bancos de dados, tá?
Deixa eu aqui dar uma olhada no código. A gente não tem código nenhum, tá? Eu vou só rodar isso aqui e você vai ver que ele vai pegar o último registro que a gente fez, que é o registro bad draw. Só que eu quero pegar o registro que está logado, tá? Que é a conta c.vitorcosta@yahoo.com.br. E ele está pegando o outro registro. Como que eu faço isso? Deixa eu colar um código aqui que eu fiz. Primeira coisa, tá? Para a gente não se confundir. 2 pacotes foram importados aqui. O pacote Wix Users, tá? E o pacote Wix Data. O pacote Wix Users para a gente fazer manipulação do usuário logado. E o pacote Wix Data para a gente poder fazer filtro. Tá? Com o pacote Wix Users, eu consigo a informação aqui do usuário que está atualmente usando o sistema, né? Através daqui eu crio uma variável chamada usuário logado e eu passo para essa variável Wix User Current User, tá? O usuário atualmente logado. Mas eu quero só o ID desse usuário logado, então eu crio uma outra variável aqui chamada ID do usuário, eu chamo aqui usuário logado, né? Que é essa variável aqui, .id. Ou a gente poderia fazer wixusers.currentUsers.id, também daria na mesma coisa, né? A gente poderia fazer isso aqui. Deixa eu comentar isso aqui para frente. .id daria na mesma coisa. Só que como eu passei esse valor aqui, já aqui para dentro, eu usei essa variável, né? .id. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente dentro de ID do usuário, a gente está pegando o ID do usuário atualmente logado. Vamos dar uma olhada nisso? Tá, eu vou dar aqui um console.log no ID do usuário, que é essa variável que a gente criou ali. Tá, vamos visualizar. Ok, está aqui o ID. Esse é o ID do usuário logado, que confere com o ID dele que está registrado dentro da Private Members aqui. Ok? Só para você ver aqui, esse ID aqui, certo? Esse ID aqui. Ó. Então a gente tem esse dado aqui, a gente sabe que esse registro aqui está logado. Beleza, é ele que eu quero que seja mostrado lá. Como que eu faço isso? Eu tenho o meu dataset, ok? Eu chamo aqui o método onRead do dataset. Dentro do bloco do onRead, escrito dessa maneira, eu realizo uma filtragem, né, no meu dataset. Chamo aqui o dataset, setFilter, ok? setFilter, e dentro desse parênteses do setFilter eu coloco o xdata.filter e eu digo que membro, né? Lembrando que eu escrevi errado, tem um R a mais aqui, tem que ser igual a ID do usuário. Por que ID do usuário e por que não e-mail? Você pode estar se fazendo essa pergunta pelo seguinte: aqui aparece o e-mail, mas isso é só porque e-mail aqui em Private Members é o login e-mail aqui, né? No caso, é o campo principal, tá? Então é ele que aparece lá, né? Até porque ele é mais humanizado. Mas na hora de se referir a aquela coluna, a gente precisa se referir pelo ID. Então eu estou passando o ID do registro. Logo, esse dataset ele vai ser filtrado, né? De acordo ali com o membro que está logado. A gente lembra que a gente pegou o ID do membro logado aqui, ok? Recuperação do ID do usuário logado, e com esse ID a gente passa esse ID aqui fazendo a filtragem do nosso dataset. Vamos ver se funciona. Ele tem que mostrar a altura, olha lá, c.vitorcosta, mas você notou que rolou um delay, não notou? Vamos ver de novo. Ele primeiro mostra o outro registro e depois vem para esse registro, né? Nesses casos, o que é legal a gente fazer? Primeira coisa, vamos colocar aqui esses dois elementos aqui como ocultos ao carregar. Tanto text1 quanto text2 são ocultos ao carregar. Ok? Então aqui eu vou tirar esse return e eu vou colocar um await aqui. Lembrando que esse await só vai funcionar se você tiver colocado o async aqui, tá? Declarando que esse método aqui é um método assíncrono. Então a gente vai esperar esse filtro acontecer e depois que esse filtro acontecer, a gente vai pegar aqui o nosso componente de texto, né?
text. Isso é só para o caso de você querer tirar aquele delay lá. E a gente vai dar um show, tá? Vamos fazer isso também no text 2. Lembrando que isso só vai acontecer depois do filtro, né? Por isso essa linha fica embaixo e ela pede para esperar, ok? Então tá aqui, feito o filtro, ó, ele já mostra o nome sem a gente ter visto o que tinha antes. Vamos visualizar de novo? Olha que bacana, tá vendo? A gente já não vê nada rolando antes. Então, caso tivesse aqui mais dados, né, seria tranquilo. Por exemplo, aqui colocar o peso, né? Cliquei errado aqui. Seria tranquilo aqui a gente só colocar o peso. E esse peso aqui a gente faria a ligação também ali no banco de dados, tá? Já pegando o auxiliar. Mas se a gente quisesse mais dados lá do banco de dados de membros, por exemplo, né? Por exemplo, o e-mail. Já pegaria aqui, vamos conectar e a gente tem a opção de vir aqui em membro, tá vendo? Login e-mail. Na hora de visualizar, a gente, não, claro, não fez os outros aparecerem, eles são cópias e por isso não apareceram. O teste 1 deve ter, o Wix deve ter nomeado eles de texto 3 e texto 4. Né? Vamos fazer o teste aqui. Olha lá, 1,75, 94 e está aqui o e-mail. Então, bem tranquilo aí para estar pegando os dados. Né? E você vê que a gente pega os dados aqui só do usuário que está logado. Tá? O usuário está logado, a gente recuperou o usuário, passou o ID e filtrou aquela coluna de referência do banco de dados auxiliar. Show de bola? Resolvido aí esse problema? Então é só bola para frente e mandando ver aí em programação. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um conteúdo bônus com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Então, login PDF, apresentação, botão de compartilhar. Eu acho que não vai rolar. WhatsApp. Blá, blá, blá. Bom, um amigo pediu para estar colocando aqui, né? Pediu para estar colocando aqui esse um dado de como fazer, também pegando isso porque ele queria botar uma coisa do WhatsApp, né? Então vamos dizer que nesse banco de dados auxiliar aqui, por exemplo, a gente tivesse um telefone, né, com WhatsApp, né? Vou botar aqui o nome de WhatsApp, tá? Isso aqui é só um conteúdo bônus pra gente. E eu vou colocar aqui nesse campo 22 992 73 1031, que é o meu telefone, tá? Então a gente já vai ter um campo lá que é o campo de WhatsApp. O que que acontece? Eu vou criar um botão aqui, adicionar aqui botão, né? Adicionar aqui botão. E eu vou chamar esse botão aqui de Zap, tá? Tranquilo. E eu vou definir que ele vai ter um evento de clique, tá? Que ele vai ter um evento de clique e esse evento de clique vai seguir para esse link aqui, que é o link de acesso ao WhatsApp, tá bom? Já eu explico a vocês. Antes disso, a gente precisa fazer uma importação do pacote Wix Location from Wix Location, tá? Vocês podem passar por essa situação também de precisar usar o WhatsApp e a API, tá? Então o que a gente precisa é pegar aqui aquele telefone, correto? Então eu vou deixar aqui o 55, mas né, pode ser que no caso de 55 porque é Brasil, no caso de vocês você não precisa. Como é que a gente vai fazer para pegar aquele telefone? Tá? Então quando o botão for clicado, né, a gente precisa recuperar o telefone ali do nosso dataset, correto? Então a gente vai fazer o seguinte, let usuário igual a aqui dataset ponto get current item. Então a gente está pegando
todo o nosso item aí do nosso dataset, ok? Deixa eu comentar isso aqui. E a gente vai dar um console.log no nosso usuário, ok? Vamos lá, salvei aqui. E vamos visualizar, vamos ver o que acontece. Deixa eu fechar aqui, ó, o botão zap ali, cliquei. Aí ele pegou pra gente aqui o item do nosso dataset. Está aqui o nosso telefone, o WhatsApp, certo? Então só o que a gente tem que pegar agora é passar esse WhatsApp para aquele link, né? Que já está ali prontinho esperando a gente. Esse link é uma estrutura própria aqui para a gente conversar com a API do WhatsApp. Tem um texto aqui, isso aqui eu já expliquei em outro vídeo, eu só estou mostrando aqui como é que a gente faz para pegar o dado ali do banco de dados, bem facinho, né? Que é através do dataset. Claro que existem outras formas, mas como a gente conversou dessa forma aqui, usando o dataset, a gente vai usar o dataset. Então, em usuário.whatsapp, está o meu telefone, correto? Ele entrou aqui, então bem tranquilamente, quando a gente clicar naquele botão zap, a gente vai conseguir aí fazer contato, mas é contato com o... Você vê que eu cliquei aqui, ó, ele está dizendo que esse link só vai funcionar quando o site for publicado, e vai funcionar mesmo. Né? Mas é contato com o nosso próprio número de telefone, né? Ah, mas vamos dizer que eu estou logado, é claro que eu não quero fazer contato comigo mesmo, eu quero fazer contato com outra pessoa. Vai bastar em outra situação você fazer aí um filtro, né, aqui, e pode ser não por membro, mas pode ser por e-mail, né? Você quer ver aqui uma coisa? Vamos lá no banco de dados auxiliar, aqui no nosso auxiliar de membros. Eu vou pegar aqui, vou botar o mesmo telefone, tá, gente? Mesmo telefone aqui. Beleza. Beleza. Tá? O mesmo telefone aqui. E a gente vai querer fazer aí contato, né, com outro número de telefone, né? Com uma outra situação. Aí a gente vai precisar filtrar. No caso de membro, vai ser aqui pelo ID. Mas se fosse o caso, por exemplo, de usar um outro banco de dados, né, filtrar o outro banco de dados, aí seria que ser uma situação mais ou menos assim, ó. Quer ver? Deixa eu ser legal com vocês, tá? Sem me demorar muito. Né? Então, eu quero chegar ali. Percebam que é o seguinte, eu não tenho como definir dentro desse código aqui qual o ID daquele auxiliar de membros para que eu possa me referir àquela coluna ali, ok? Então eu teria que fazer um dataset que se referisse àquele private members lá, e por aquele private members eu poderia, por exemplo, filtrar pelo e-mail e de posse do ID daquele, né, private members, fazer aí um novo filtro nesse dataset que eu estou usando e aí chegar aí, por exemplo, ao dado do WhatsApp, né? O dado do WhatsApp. Eu acho que ficou bem tranquilo para vocês, né? Acho que num caso aí onde a gente trabalhe com lista, por exemplo, né? Um caso que a gente trabalhe com lista e a gente mostra aqui a pessoa que está logada, é bem tranquilo a gente botar aqui um zap, por exemplo, né, correndo listas e fazer com que essas listas aí, né, com que essa pessoa possa ser acessada pelo WhatsApp por outras pessoas que acessam. Lembrando que se você vai mostrar isso aqui numa lista, por exemplo, você não precisa filtrar o dataset, você liga o dataset aí a um repetidor e fica à vontade, certo? O amigão Bad Draw já está falando demais, daqui a pouco a cabeça de vocês está confusa, eu vou ficando por aqui. Um abraço, certo?